Eu quero saudar você, meu irmão, nessa manhã com a paz do Senhor, amém? Quero te desejar um bom dia e quero convidar você a, nesse momento, fazer esse devocional comigo. Aqui nós temos o momento da palavra, temos aqui o momento de oração no Café com Cristo, e é por isso que nesse momento eu já quero pedir a você, para você curtir, apertar para me seguir, compartilhar esse vídeo, para que o vídeo tenha mais relevância para chegar a outras pessoas, para que a palavra do Senhor chegue o mais longe possível, e você pode ser essa pessoa que vai me ajudar a pregar o Evangelho do Senhor por meio da internet. Vamos orar ao Senhor? Deixa eu te falar uma coisa. Se você estiver assistindo essa mensagem pelo Kawai, a mensagem no Kawai ela só vai até 10 minutos, né? Porém, o vídeo ele é mais longo. Então, o vídeo completo vai estar no YouTube. O link vai estar aí no cantinho do vídeo, o link do YouTube, para você ir lá também e assistir o vídeo completo, a mensagem completa, e também já apertar para me seguir lá, curtir o vídeo, para que o canal venha a crescer, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, já queremos te pedir perdão, Pai. Perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelas nossas atitudes. Queremos, Senhor, te agradecer pela misericórdia do Senhor que se renova na nossa vida nessa manhã. Queremos dizer, Senhor, que só o Senhor é Deus e que não há outro como o Senhor. Obrigado, Deus, porque nós não merecemos e não somos dignos, Senhor, da Tua presença, nem da Tua bondade. Mas a Tua graça tem nos alcançado de maneira que o Senhor tem perdoado os nossos pecados e o Teu sangue tem nos purificado, o Senhor tem nos lavado. Ó Deus, nós queremos dizer, Pai, que estamos, Senhor, dependentes de Ti, somos dependentes da Tua presença, somos dependentes da Tua palavra. E nessa manhã, Senhor, eu quero te pedir, abençoa essa pessoa que parou para ouvir a Tua palavra, que parou para assistir esse vídeo, Senhor, que parou, meu Deus, para ouvir as palavras que vêm de Ti, que gera vida eterna. Que o Senhor abençoe a vida dela, a família dela, a casa dela, dá livramento dela no trabalho, Senhor, na volta para casa, e que o Teu nome seja glorificado por meio da vida dela. Assim, meu Senhor, nós já te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E a mensagem que está no meu coração hoje, nessa manhã, está no livro de Romanos 9. Romanos 9, o versículo é o 15. Louvado seja o nome do Senhor. E olha o que diz a palavra do Senhor. Romanos 9, versículo 15 diz assim. Não, vamos ler do 14. Vamos ler do 14. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. De maneira que tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você já tinha ouvido essa palavra, essa passagem, mas essa passagem ela é muito poderosa, porque ela vai abrir a nossa mente de uma tal forma. Porque a gente pensa que conhece Deus, irmão. A gente pensa que conhece Deus, a teologia quer explicar Deus, os teólogos quer descrever Deus, e na verdade, quem conheceu a mente de Deus, a não ser o Espírito de Deus, né? Então, o que esse texto está falando? Esse aqui é o momento em que Paulo está falando sobre, né, Deus ter aceitado o gentio. Aí ele vai dizer que o próprio Deus disse: eu amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. E o texto continuando vai dizer que, como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Paulo vai fazer a pergunta: e aí, o que nós vamos dizer? Porque Deus ele escolheu Jacó já no ventre, né? E aborreceu Esaú. Porque Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe, né, do nosso futuro e das nossas atitudes. Ele conhece mesmo. Ele disse a Jeremias: Jeremias, antes que tu nascesse, antes que tu se formasse, eu já tinha te separado, profeta das nações, no ventre da tua mãe. Então Deus conhece nós desde o ventre. Ele sabe exatamente quem somos. Então
Paulo vai fazer uma pergunta. Ele vai dizer: e aí, o que diremos? O que nós vamos falar? Que Deus é injusto por ter escolhido Jacó e não Esaú? Por que não ter escolhido os dois? Deus é injusto? Ele mesmo vai dizer, ele mesmo vai responder a pergunta. Ele dizer: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Aí ele diz: porque Deus disse a Moisés: compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver. E o texto vai dizer no verso 16: assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque diz a Escritura: para isso mesmo te levantei, a respeito de Faraó, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra, de maneira que tem misericórdia de quem ele quer e endurece quem ele quer. Olha como é esse poderoso. Porque assim, eu já ouvi de muitas pessoas, porque eu profetizo na vida dos perdidos, que eu era um perdido e Deus me encontrou. Por que só eu tenho o mérito de ser salvo, de ser transformado, e o outro não? O outro drogado não? O outro cachaceiro não? Por que só eu? Então, quando eu vejo um cachaceiro ou um drogado, que nem eu era, eu profetizo. Eu acredito que ele vai ser transformado porque eu fui. Aí tem muita gente que diz na minha cara que não, só se ele quiser. Só se ele quiser. Se ele não quiser, Deus não vai obrigar, não. Não, se ele não quiser, Deus não vai fazer, não. E esse texto vai abrir a nossa mente hoje para dizer, olha que interessante, Deus diz, no versículo 16, assim, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Olha que interessante, porque eu tenho certeza que talvez você já ouviu essa frase também, que Deus só muda aquele que quer, Deus só transforma aquele que quer. Se eu te falar que não tem nada a ver com o teu querer, porque se for o teu querer, já não é a misericórdia, foi o teu querer. Porque se é a tua vontade, já não é a graça, é a tua vontade. Por isso que esse texto está nos ensinando que tudo depende da misericórdia de Deus. Irmão, é se Deus se compadecer. Eu e você só somos aceitos por causa que Deus teve misericórdia. Deus não tem nada a ver com a nossa busca ou com o nosso querer. Nós nem queria. Nós nem queria. Não adianta você vir com essa conversinha de que mas eu ansiei, eu queria, eu busquei. Não. Nós nem queria. Deus foi quem foi lá. Você quer que eu te prove na Bíblia? O livro de João vai dizer, o próprio Cristo vai dizer: não foi vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós, e vos designei para que vai dê fruto. Nem o teu fruto não depende de você. Ele te designou para que dê o fruto, para que tu dê o fruto. Então, que em nome de Jesus caia por terra hoje esse negócio de que Deus só vai salvar se a pessoa quiser. Então, se a minha oração pelaquela pessoa depende do querer dela, já a minha oração já não tem poder. Eu não vou nem orar, eu vou só tentar convencer ela. Porque se eu orar e Deus só vai fazer se Ele quiser, então não preciso orar. É ir lá e tentar convencer Ele. Tentar convencer Ele que o melhor é Cristo, e não preciso orar para Deus transformar. Por isso que eu digo, não tem nada a ver com querer. Tem a ver com a misericórdia, porque ele disse, assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, nem do que se esforça. Não depende nem do que se esforça. Irmão, eu tenho certeza que tem gente que está assistindo esse vídeo agora que está sendo confrontado. Está sendo confrontado, porque eu já ouvi muitas pessoas falar isso aqui, que tem que querer. Olha o que o texto está dizendo no versículo 16. Assim, pois, isso não depende do que quer e nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. A glória sempre vai ser de Deus. Foi Cristo que nos libertou. Cristo nos libertou, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero que você entenda que você só é salvo pela graça, pela fé, pela misericórdia de Deus. Por isso que a Bíblia diz, eu não estou lembrando agora o livro, mas a palavra do Senhor diz: se não fosse a misericórdia do Senhor, o que seria de nós, Israel? Nossos inimigos já nos teriam engolido vivo.
Então sempre vai ser a misericórdia. Aí o texto vai dizer: porque diz a Escritura a respeito de Faraó, para isso mesmo eu te levantei. Quem levantou Faraó foi o próprio Deus. O próprio Deus que usou Faraó para que não libertasse o povo, para que através dessa situação Deus mostrasse o seu poder, transformando água em sangue, mandando peste de pragas de piolho, de rã. Está entendendo? Deus para ele mostrar o poder, ele precisou criar a situação. Então o próprio Faraó foi o próprio Deus que endureceu o seu coração. Olha que interessante. Para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Aí ele vai dizer no versículo 18: de maneira que tem misericórdia de quem ele quer e endurece quem ele quer. Tem pessoas que não se convertem porque o próprio Deus endurece. O próprio Deus, conhecendo o coração, não permite. Ele endurece. E tem pessoas que só estão no evangelho hoje porque Deus amoleceu o seu coração. Está entendendo? Então o que eu quero falar para você nessa manhã: se tem alguém na tua família que você está orando, e se você já ouviu de alguém que Deus só vai salvar se Ele quiser, cai por terra hoje. Continua orando. Se Deus se compadecer dele, Ele pode estribuchar. Deus arranca ele das mãos do inimigo. Deus arranca ele do tráfico. Deus arranca ele da cocaína. Deus arranca ele do crack. Deus arranca ele da prostituição. Coloca no altar e ele vai ter que anunciar o nome do Senhor. Porque foi assim o chamado de Paulo, meu irmão. O próprio Cristo disse. Ananias vai lá falar com ele. Ananias diz: não, Senhor, tu não sabe quem é esse homem. Ele diz: vai, porque ele para mim é um vaso escolhido, e eu mostrarei o quanto ele vai padecer por amor ao meu nome. Deus não facilitou para Paulo, não, mas Paulo pregou o evangelho. Porque quando Deus chama, o próprio Paulo vai dizer: eu sou escravo de Cristo. E eu fico feliz. Eu tô falando de mim agora. Eu fico feliz e também ser um escravo de Cristo. Eu não vou negar para você que tem dia que o desejo é das coisas do mundo. Eu não vou negar para você que tem dia que o desejo é voltar para as coisas do mundo. Mas não consigo mais. E glória a Deus que eu não consigo mais. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que pisou no Santo do Santo, em outro lugar não consegue mais ficar. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa manhã eu quero profetizar que Deus vai ter misericórdia de toda a tua família, em nome de Jesus. Sabe o teu irmão que não consegue sair da droga? Deus vai ter misericórdia dele e vai arrancar ele de lá. Sabe o teu pai que não consegue sair do alcoolismo? Deus vai ter misericórdia dele por meio da tua oração. Deus vai arrancar ele da cachaça. Sabe a tua família que ainda não aceitou a Jesus? Deus vai ter misericórdia de cada um deles, vai levar tudinho. Eles vão dar glória a Deus juntamente com você. Se você crê nessa palavra, coloca no comentário aí: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo. Aperta para me seguir, e que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.